Quiz: Tecnologias na aprendizagem. O nosso grupo é composto pelo Bruno Nepomuceno dos Santos, Juliana Totti Firmiano, Kátia Joy. Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. O que seria o referencial? É chamado de referencial o corpo em relação ao qual se identifica se o móvel em estudo está em movimento ou em repouso. Então, a noção que vamos ter de movimento ou de repouso de um corpo sempre estará relacionada a outro corpo e dependerá dele para ser definida naquela circunstância. É importante saber também que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou. Podemos ter essa noção no exemplo abaixo. Então, vamos considerar o trem partindo para uma próxima estação. A lâmpada presa ao teto do trem em relação ao observador, que se encontra na plataforma e o assiste, está em movimento. Mas, se o observador agora for a passageira desse trem, a lâmpada em relação a ela estará em repouso. Movimento é a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Neste caso abaixo, temos o exemplo do movimento. Sendo o referencial o homem sentado na grama, o rapaz passageiro do ônibus está em movimento. E se ele muda sua posição no decorrer do tempo, o observador pode visualmente notar. Repouso. Repouso é quando um objeto demonstra a mesma velocidade vetorial em relação a um referencial, ou sua posição não varia com o passar do tempo. Podemos notar isso no exemplo abaixo. Sendo a garota passageira o observador, o rapaz também passageiro em relação a ela está em repouso. Ela não vê mudança de posição nesse rapaz no decorrer do tempo. O movimento retilíneo uniforme pode ser descrito como um movimento de um móvel em relação a um referencial. E esse movimento ele acontece ao longo de uma reta, como nós podemos evidenciar no desenho aqui nesse slide, onde nós vemos o carro se movimentando em uma linha reta, porém com um vetor velocidade sempre igual, ou seja, velocidade constante. As equações do movimento retilíneo uniforme, ou MRU, são apresentadas em função da velocidade do móvel, como podemos observar nesse slide. Podemos ver que a velocidade média é dada pela variação de posição dividido pela variação de tempo, ou seja, a distância percorrida por esse móvel, desde o ponto inicial até o ponto final, dividido pelo tempo que esse móvel leva para sair do ponto inicial e chegar até o ponto final, como nós podemos ver na descrição da variação de espaço e na descrição da variação do tempo. E a partir dessas definições, e manipulando matematicamente a equação da velocidade média, nós somos capazes de obter a equação horária de posição do movimento retilíneo uniforme, que é dada por posição final igual a posição inicial mais VT. O movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV, funciona de forma análoga ao movimento retilíneo uniforme. Porém, nessa ocasião, nós não temos velocidade constante, ao passo que o móvel se movimenta com mais ou menos velocidade, com o vetor velocidade com maior ou menor intensidade, nós vamos percebendo uma aceleração desse móvel, né? Então, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele vai trabalhar um móvel que tem variação de velocidade.
Assim como nós utilizamos a velocidade média para ajudar a definir uma equação horária de posição para o MRU, vamos utilizar a aceleração média para podermos definir uma equação horária de posição para o MRUV. Sendo assim, nós temos que a aceleração média é igual à variação de velocidade, não mais de distância, e sim de velocidade, dividido pela variação de tempo. E a partir dessa equação, nós podemos determinar que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes a variação do tempo. E que a posição final desse móvel será igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E quando quisermos saber a variação de posição, nós temos que S menos S0, que aqui no nosso slide é representado por ΔS, é igual à velocidade inicial vezes t, mais meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Agora que o aluno já possui os conceitos básicos da cinemática, ele é convidado a verificar experimentalmente, através do simulador nesse slide, os movimentos acontecendo. E em seguida participar de um quiz que é apresentado nos slides posteriores.